É aquele ponto em que foi feito aquele atendido ao Anacleto, né, que era aquele trabalhador da casa espírita, né, que estava totalmente desarmonizado, desestruturado, né? Desvirtuado. É. E depois disso, o Bezerra de Menezes, né, começou a fazer algumas colocações, né? Aí eu vou voltar aqui, né, seguindo o costume aqui do nosso querido mestre, voltar 2 parágrafos. Tá ficando virando norma, virando regra. Mesma benção, né? Porque justamente onde eu marquei, voltando 2 parágrafos, necessitamos, portanto, de vigilância e humildade, integrando-nos a Jesus. Eu voltei aqui, realmente, já... Aí, ó. Necessitamos, portanto, de vigilância e humildade, entregando-nos a Jesus, o sublime administrador da seara, que ele nos conduza com sabedoria e os enfrentamentos que nos guardam transcorram em clima de caridade, jamais nos afastando das diretrizes do bem e da compaixão. Como achei rico esse parágrafo, Silvio. Não, é muito, né? É um mapa para nós, né? É uma bússola, vamos dizer assim. É uma bússola, uma orientação. É realmente, né, não é só o vigiar e orar, né? É ter humildade, né? De saber que a gente precisa de alguém que nos guie, né? E que a gente não precisa se preocupar, né? Ele vai nos guiar, né? Ele fala aqui com sabedoria para todos os enfrentamentos, né? Ontem eu fui lá na escolinha Maria Teixeira, Uhum. e minha pergunta, meu Deus, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Tá tudo na cara, né? Põe a mão na massa, meu filho. Tem muito trabalho aqui. É aquela história, né? O que é que eu faço? Ó, tá vendo ali? Tem um pouquinho de cimento e uns tijolos. Vai construir. Você quer continuar lendo, Romo? Posso. Então, por favor. É que você faz a radiação, né? Porque parece que a Solange não vai vir, né? A Solange está viajando hoje, ela está voltando para Itamonte. Então, vamos lá. Então, no livro Amanhecer de uma Nova Era, né? E a gente retornou nesse parágrafo, e eu vou, inclusive, relê-lo, que eu acho muito importante. Não acredito ser muito importante. Necessitamos, portanto, de vigilância e humildade, entregando-nos a Jesus, o sublime administrador da seara, para que ele nos conduza com sabedoria e os enfrentamentos que nos aguardam transcorram em clima de caridade, jamais nos afastando das diretrizes do bem e da compaixão. O venerando apóstolo tinha lágrimas que não chegavam a vencer a comporta dos olhos. A voz era suave, doce, mas profunda e de alta significação durante a elucidação. Logo depois, esclareceu. Certamente, os médios, os diretores e demais membros da instituição, nos próximos dias, estarão sendo assediados pelos sicários a serviço do chefe ignóbil. Ciladas serão arquitetadas. Agressões farão parte do programa de vingança. Enfrentamentos familiares e na área do trabalho. Num cerco vigoroso, a fim de que alguns desertem ou entreguem-se à rebeldia. As interrogações injustificadas, como: por que estando no bem, o mal me persegue? Onde estão as defesas espirituais em meu benefício? E a gente terminou falando da dúvida, né? Quando é gerada a dúvida, aí há o desequilíbrio, você perde a fé e escorrega.
Manter na fé. Esse parágrafo aqui, ele reforça que fazer o bem não é fácil. Não é uma coisa simples, não. Tem sempre alguém querendo que você não continue. É engraçado, é muito interessante isso. Um amigo, quando a gente está na seara do bem, ele falou, eu falei assim, nossa, mas é difícil, né? Ele falou assim, quem te falou que seria fácil? Né? E no primeiro parágrafo que a gente lê hoje, fala do enfrentamento. E pede a sabedoria divina, Jesus, né, que nos ajude nos enfrentamentos da vida. Não é porque você está em oração, porque você está praticando o bem, que você não vai ter dificuldades, não, né? Não teremos dificuldades. Continuemos. Por longo tempo, todos têm recebido a instrumentação e o conhecimento do que ocorre fora da cortina de carne, sobre o intercâmbio entre as duas faixas vibratórias em que residem os encarnados e desencarnados, com finalidade de aplicação no momento oportuno. Chega, portanto, esse momento significativo das nossas existências. Nenhuma razão, pois, para dúvidas e conflitos internos que abrem brechas na armadura moral, facultando a insinuação inditosa dos inimigos de Jesus. Nesses dias da grande transição planetária, ocorrem e sucederão muitos fenômenos aterradores, que são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais degradada, chamando a atenção para a mudança que se dará, propiciando harmonia e legítima alegria de viver. Ninguém se excuse a cooperação em favor do mundo melhor, porque as leis desculpa, porque as leis cumprem-se com ou sem a anuência dos homens, e até mesmo apesar de sua negada cooperação. Eu grifei esse pedacinho que eu lembrei muito de você, Silvio. Você fala várias vezes você repete isso. Né? Vai acontecer. Você queira ou não. Você pode ser contra a lei da gravidade, mas a lei da gravidade está aí. Mas vamos participar, né? Para o nosso bem. É a oportunidade que nos dá para a gente participar, para a gente ser melhor. É aquela questão, né, que se fala muito, é pelo amor ou pela dor. As pessoas pensam que às vezes é pela dor, é com sofrimento. Não, a dor, porque às vezes a gente é levado a participar ou a passar por determinadas situações que a gente se nega a acreditar, que a gente não quer participar, que a gente acha que não tem importância. Então, não necessariamente esse ou pelo amor ou pela dor quer dizer que a gente vai sofrer horrores em determinado momento, não. É que chega um momento que a lei se impõe. E não adianta a gente... É aquela história, cada um no seu tempo, até certo ponto, porque chega um momento, olha, agora ou vai ou as consequências vão ser complicadas. Então, você vai. Então, aquela coisa, não, cada um no seu tempo, beleza, mas quando chega essa hora em que o alto determina, a partir daqui não dá para continuar, você vai. Vem aquele quartinho das paredes que vão apertando, tu pode tentar ficar parado, empurrar, mas ele não para de te jogar para frente. E ninguém se excusa a cooperação, né? É um com o outro, cooperando em favor do mundo melhor. Porque as leis cumprem-se com ou sem a anuência dos homens, e até mesmo apesar da sua negada cooperação. Quer fazer tudo bem, não quer fazer, mas vai fazer assim mesmo.
Vem a onda, vai levar, né? É, Imagina uma onda que vem, ou a parede do quarto que empurra. Que possamos ter sensibilidade, né? Vamos pedir ao mundo maior que nos dê sensibilidade e que a gente possa cooperar sempre, né? A barca terrestre segue o seu curso no oceano sideral, sofrendo algumas injunções tempestuosas. Mas Jesus está no leme. Não nos esqueçamos. A seguir, em razões das vibrações harmônicas dominantes no ambiente, foram atendidas mais algumas entidades sofredoras que receberam esclarecimentos em torno do seu estado e a conveniente terapêutica para o restabelecimento. Às 3 horas da manhã foram encerradas os labores e os participantes encarnados retornaram aos lares, amparados pelos devotados trabalhadores da causa. Eu vou chamar a atenção aqui, porque só tem hora de começar, né, gente? Para quem já trabalhou numa casa espírita e tudo, você tem hora de chegar, mas não tem a hora de sair. E você está ali, mãos à obra. É como fazer uma simbologia com o Silvio aqui, que é médico, né? Iniciou uma cirurgia, tem que terminar, né? Não dá para sair no meio. Não tem jeito de sair no meio. No dia seguinte, fomos visitar Anacleto e acompanhamos o seu despertar assinalado por singular indisposição emocional. Ao lado de recordações fragmentadas do que houvera acontecido durante as operações socorristas que lhe foram aplicadas. Consegui entender que experienciara um fenômeno de desdobramento lúcido, no qual fora beneficiado pelos mentores da sociedade espírita, cujos compromissos para com ela voltaram-lhe à memória. Pôde fazer um balanço retrospectivo e dar-se conta do comportamento relapso que vinha mantendo, arrependendo-se sinceramente. Que bênção. Eu ia falar isso, nesse ponto que ele fala, né, ele acorda com singular indisposição emocional. E isso, não a esse nível, claro, né, de tratamento, mas acontece, eu acredito que com todos nós em determinados dias, que a gente acorda meio esquisito, meio achando que deixou de fazer alguma coisa, que esqueceu algo, né? E pode ser uma situação mais ou menos assim, que de repente naquela noite a gente, no nosso desdobramento costumeiro, teve conversando com os nossos mentores ou foi envolvido por algum grupo de trabalho que nos lembra algum ponto que a gente está esquecendo, que a gente combinou de fazer e esqueceu. E quando a gente acorda, a gente não tem a lembrança propriamente do que foi conversado, do que foi relembrado para a gente, mas a gente acorda meio assim achando que eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei direito o que é, mas aquilo te angustia até um pouco, né? Então é mais ou menos essa situação. Como ele passou por aquilo tudo, ele acordou, ele diz, na indisposição emocional singular. Quer dizer, ele deve ter acordado meio angustiado, meio envergonhado, e embora ele não saiba exatamente o que aconteceu, possa não saber, né, que às vezes até sabe, ele sabe que ele não fez alguma coisa que ele tem que fazer. E isso acontece às vezes com a gente também. Mas veio na memória dele o que ele estava fazendo lá na casa espírita, né? Uhum. E esse balanço... Silvio. Oi. Pode falar, Romulo. Pode falar. Não, esse balanço é tão importante, parar e fazer esse balanço, né? Sim, Glauco. O Silvio, foi interessante o Silvio falar isso, porque
eu acordo, Silvia, assim, achando que eu não fiz nada, que eu preciso fazer mais alguma coisa. Então tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, eu faço tão pouco, nesse de, sei lá, uma doação, uma caridade, alguma coisa, né? E esses acordar desse jeito, ai, tá me dando uma agonia, sabe? Eu falo assim, meu Deus, como é que a gente não desenvolve? Parece que passa meses, passa anos e você tá arrancado no mesmo lugar? Sabe, eu falo em crescimento mesmo, em caridade, em ajudar, em fazer alguma coisa. Uma amiga me falou assim, porque você não está preparada. Eu falei assim, tá, mas eu vou ficar esperando? Até quando eu vou ficar esperando a ficar preparada? Eu não aguento mais, não sei o quê. Aí ela, não, porque a gente começa a arrumar desculpa, tudo atrapalha. E aí começa, né? Põe culpa no marido, nos filhos, né, em tudo, e não faz nada. Conclusão, não faz nada. Isso que você falou muito interessante, eu tenho acordado Mas, assim. por exemplo, eu lembrei muito de você ontem, Glaucia, porque a gente foi lá na Maria Teixeira ontem. Eu lembrando da sua experiência que teve Exatamente. na Vila Menino Jesus, né? Sempre a gente tem oportunidade, né? E com certeza você faz muito. Porque às vezes a gente quer fazer mais, né? Essa que é a verdade. Porque a necessidade é muita, a caridade, mas a gente faz. E essa coisa que o senhor chamou a atenção agora durante a noite, nós trabalhamos à noite, né? Nós trabalhamos. Então tem dias que você acorda mais leve, né? Mais alegre, porque trabalhou, é tão bom trabalhar, né? O trabalho, você vê um trabalho realizado, ele dá uma sensação de realização, né? De bênção, de gratidão. O Glaucia, esse sentimento assim não tem jeito. A gente vai ter sempre. Vai ter sempre, porque ao encarnar, a gente recebe toda essa indumentária aqui para nos proteger do que a gente tem acesso de memória, de conhecimento, de programações, né, para realizar realmente com consciência, né, para que isso seja uma coisa natural. Mas, por outro lado, isso também atrapalha muito. É uma questão que foi discutida um dia desses, que acho que foi até a Janine que tinha falado, né, que no fringir dos ovos, tudo que acontece com a gente, de certa forma escolhe, né? E realmente escolhe. Se nenhum de nós veio numa reencarnação compulsória, que tinha que reencarnar para resolver algumas questões, e isso foi feito só pela espiritualidade diretamente, a gente participou, de certa forma, dessa combinação dos projetos, mas foi o que eu coloquei de contraponto. O problema é que a gente chega aqui e não lembra que a gente conversou sobre isso, não lembra que a gente combinou nada, muito menos que a gente aceitou passar por isso ou por aquilo, que na hora a gente achou que era uma boa coisa aqui, a gente acha que é a pior coisa do mundo. E isso vai frequente. E quando a gente dorme, que desdobra, que expande um pouquinho mais a nossa consciência, algumas coisas a gente tem contato e relembra. E, puxa, eu devia estar fazendo isso. É aquela mesma sensação que você não precisa nem acordar, não. Você está passando pela rua e vê alguém pedindo alguma coisa, um auxílio, uma esmola, qualquer coisa, mas você passa direto, e tu dá 5 passos, aquilo começa a corroer tua cabeça. Porque, poxa, eu podia ter parado lá, né? Mas normalmente você também não volta. Você se corrói, se sente mal com aquilo, né? A questão que você fala muito, eu queria fazer um trabalho, mas arrumei essa desculpa, eu não fiz. Você fica, mas você não parte para resolver isso. Isso também faz parte da gente. É preguiça? Talvez. É falta de conscientização? Talvez. Mas assim, então isso é comum. A gente faz ao mesmo tempo. Pode ser um amigo espiritual, pode ser seu mentor, ou pode ser uma própria rememoração de algum reflexo, de algum campo mental teu que vibra naquela hora, que entra na sintonia com aquela situação. Isso acontece comigo com certa frequência. Eu passo pela situação e daqui a pouco poxa, por que eu não parei? Eu podia ter parado, podia ter resolvido aquilo ali, podia ter feito melhor. Mas também, algumas vezes eu até volto, mas a maioria das vezes eu sou sincero, eu fico
poxa, agora já era, já passei mesmo, vamos embora, né? Às vezes não tem jeito. Mas da próxima vez estaremos mais atentos, né? Porque fica na Às vezes recordação. sim, né? Às vezes não. Acho que Na falta muito realidade, compromisso, né? isso. Compromisso da gente. Eu vou antes de dar continuidade à leitura, eu vou falar uma coisa minha, né? Que uma vez uma pessoa falou. Por exemplo, eu faço o compromisso de encontrar com você às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde eu estou lá, né? Senão eu vou falhar. E quando você faz o compromisso com outro, você se preocupa em cumprir. Com os compromissos próprios, você vai deixando para lá, né? E você vai... No amanhã eu vou acordar cedo, que eu quero participar do trabalho de radiação de amor. Ah, não sei o quê, tô cansado, vou levantar mais tarde, né? E a mente vai relaxando. Então, o orar e vigiar novamente. Estar atento para a gente estar com as mãos opostas, né? Mas vamos entrar aqui terminar esse parágrafo aqui, que é muito interessante. Nesse clima mental, ocorreu-lhe orar com sinceridade, suplicando a continuação da ajuda dos céus, no que foi atendido imediatamente pelo nosso diretor espiritual, que passou a inspirá-lo mais fortemente, diminuindo a insidiosa interferência fluídica do ser oivodal, que se lhe encontrava imantado no centro coronário, responsável pelo entorpecimento moral que o dominava. Olha o poder da oração, gente. Sentindo-se renovado, como se estivesse a reviver após um período nebuloso, preparou-se para as atividades do dia, pensando em reencontrar os amigos à noite, abrindo-lhes o coração e narrando os tormentos que os vergastavam, desculpando-se e prometendo-se a rafileiras com os mesmos. Olha que bênção, que bênção. Chegou a sorrir ante a expectativa do retorno, consciente dos deveres espirituais como ocorreram no passado. Retornando ao centro de atividades, podemos observar que em volta da instituição, como sucedera em outras ocasiões de lutas entre as forças do Cristo e os perversos adversários da luz, verdadeira tropa de assalto amava o cerco, numa tentativa de isolá-la das demais construções, impedindo auxílio que viessem de fora. Ingenuidade da ignorância que permanece na presunção de conhecer o que não sabe, tomando providências compatíveis com as estratégias terrestres. Dava-nos ideia que se preparava uma futura batalha tradicional, em que as forças de invasão cercam a fortaleza inexpugnável e desafiadora, julgando-a fácil de ser conquistada. Alguns espíritos, adotando a roupagem rabínica, portadores de carantônia terrível, controlavam seres vitimados pela zoantropia, com aspectos lupinos e caninos acorrentados, demonstrando a ferocidade contida pelos seus condutores. Tubas antigas, de quando em quando, emitiam sons estranhos e vozes poderosas ampliadas com auxílio de aparelhos especiais, repetiam ordens em hebraico e exteriorizavam citações bélicas, como no passado, por ocasião das lutas contra os adversários de Israel. O ambiente em volta tornou-se pestilento,
em decorrência das vibrações inferiores da tropa. As agaias, de quando em quando, cortavam o ar, atiradas contra a sociedade e aqueles que vinham em busca de socorro. Alguns pacientes mais sensíveis demonstravam súbito mal-estar ou estranha sensação dolorosa no corpo ao serem atingidos. Logo recuperando-se ao adentrar-se no salão de conferências e de passes coletivos do núcleo de beneficência, com expressão denotando responsabilidade e gravidade. Nosso mentor amigo atravessou conosco, sem sermos notados, as barreiras que se levantavam em construção fluídica perniciosa e convocou o diretor Hermano a uma reunião. Acompanhando-o sempre, percebemos o significado daquele momento e, com o pensamento fixado em Jesus e sua paixão por todos nós, reunimos-nos na sala mediúnica com o responsável espiritual pela instituição e alguns dos encarregados das tarefas múltiplas que ali se realizavam. Vamos parar aqui, né? Para aqui, deixa as considerações para a semana que vem. Vai ser um enfrentamento benigno, né? Só rapidinho, que já está na hora, né? Essa questão da prece, ela propicia que a gente tenha, né, de volta uma vibração favorável ao nosso redor. Mas isso desperta naqueles que são contrários às nossas intenções benéficas um aumento na intensidade do combate, né? E normalmente eles tentam refazer aquele desequilíbrio inicial através de situações que levem medo, porque o medo desestabiliza muito, ou mal-estar. Então são duas situações que eles se utilizam muito, que levam ao desequilíbrio e fazem com que a gente perca aquela sintonia que a gente fez através da prece. E quando a gente deixa essa sintonia se esvainecer um pouquinho, eles conseguem voltar, nos desequilibrar, e a gente deixa de estar tão propício a retomar, né, o nosso caminho na direção mais iluminada. Eu lembrei a palavra que o Ismael lembrou semana passada, né? Estado orante. A gente manter o estado orante, né? Manter a vibração de amor e de sintonia com o mundo maior. Isso aí.